Primeira pergunta que chega pra gente lá é a seguinte: doutor, posso usar salto alto? Pode, Marcos Nantes. Pode usar salto alto. Agora, tudo tem um bom senso. E tudo demais é veneno. Então, assim, eu nunca digo para um paciente meu, uma paciente, né, que 100% dos casos que nos procuraram, logicamente, é do sexo feminino. Então, nos procuram e no meio da consulta sempre faz essa pergunta: doutor, posso usar salto alto? Pode. Qual é o que o senhor indica? Então, tem aqueles saltos que a gente indica, né? Tem aqueles que a gente condena, por exemplo, o bico de pato, que é o pior que tem. Então, o que é que a gente faz? Do ponto de vista ergonômico, a gente orienta como usar esse calçado, desde a hora de comprar, como usar, quando usar e assim sucessivamente. É triste, é uma notícia muito triste, que para algumas mulheres chega a ser tão triste quanto a notícia que ela está com câncer, dizer para ela que ela não use mais um salto alto, não é? Então a gente vê estudos, ainda hoje de manhã eu revendo alguns artigos e eu vi exatamente um artigo de colegas lá do sul do país, em um artigo científico, falando exatamente sobre o salto, essa preocupação ali que um grupo de fisioterapeuta teve, e realmente pesquisando e conversando com as mulheres, e elas dizem exatamente isso: olha, tire tudo, mas não tire meu salto alto. Então tem que ter o bom senso. Por exemplo, muitas vezes a gente, eu saio muito cedo, período, por exemplo, de festa de Santana aqui em Caicó, às vezes eu vou para alguma cidade aqui do Seridó, e a gente encontra mulheres vindo da festa de manhã, eu tenho certeza que você já encontrou também, e a maioria com um salto na mão. Então, uma verdade de todas as questões sobre o salto alto, uma grande verdade é que pelo menos 99% das mulheres sente dor em algum momento durante o uso do salto alto. Se fosse confortável, não estaria na mão. Se fosse confortável, não estaria na mão, exatamente. E uma das dicas que a gente já deixa aqui de antemão é o seguinte, e elas inclusive muitas já fazem isso: leva na bolsa uma rasteirinha. Em algum momento da festa, tira o salto e usa ali a rasteira. Então é o que eu disse no início, é um bom senso. É você saber como usar, a hora de usar e assim por diante. Existem muitas verdades e existem muitos mitos. Por exemplo, uma verdade que é absoluta, inclusive, é o salto alto plataforma. Por quê? Porque ele distribui mais o peso do corpo. A gente tem, quando a gente pisa, a marcha do ser humano é o seguinte: ele bota primeiro o calcanhar, que então a gente chama a região do retropé, depois o médio pé, que é ali a região do meio do pé, e depois o antepé. E é exatamente o antepé, Marcos Dantas, que recebe a maior carga de peso do corpo, não é? Então, quando você usa o salto alto, você potencializa exatamente essa carga em cima ali da região do antepé, causando muitas vezes até uma deformidade ali nos dedos, provocando no futuro, mesmo que a longo prazo, até uma artrite, né, que é aquela inflamação articular, muitas vezes acomete principalmente as mulheres. Outra coisa também que é verdade absoluta é que a mulher ela tem uma tendência maior de ter o joelho valgo, ou seja, o joelho se aproximar um do outro. E isso pode causar uma lateralização da patela, que é exatamente uma estrutura que ajuda a estabilizar o joelho. Então, e essa é outra verdade absoluta, e que o salto realmente ele vem a prejudicar. Outra pergunta. Com relação, por exemplo, à questão da altura do salto, quais os parâmetros para escolher a altura ideal? 4 centímetros no máximo. No máximo? No máximo. Então quem usa 15 está aí já exagerando. Está exagerando e está comprometendo a sua saúde, aumentando, por exemplo, a lordose lombar, aumentando, aliás, distorcendo ali o centro de gravidade, causando um peso, uma carga maior sobre o joelho, que, ao contrário do que as pessoas imaginam, como eu tive o privilégio de fazer um curso com o Dr. Tiago Fukuda, ele é o fisioterapeuta da seleção feminina aqui do Brasil, eu tive o prazer o ano passado de fazer um curso de reabilitação de joelho com ele, e a gente aprendeu muito. E ele sempre disse o seguinte: olha, a articulação que mais sofre é uma articulação sinovial, não é? Que é a articulação do joelho. Por quê? Porque quando você usa um salto alto, você sobrecarrega o joelho. O joelho ele tem que andar praticamente ali travado para estabilizar, para tentar equilibrar o corpo, porque realmente o salto alto ele causa ali um desequilíbrio, uma alteração do centro de gravidade da mulher. Então é muito importante que as mulheres saibam disso. E uma outra verdade, Marcos Dantas, é o encurtamento que causa da região posterior da perna, ali pegando o tríceps sural, que é o que a gente chama de batata da perna, né?
esse músculo atrás da perna, e também da região dos isquios tibiais, músculos que fazem a flexão do joelho e fazem a extensão da coluna. Então, mesmo que a longo prazo, essa mulher, por exemplo, que precisa, até por uma questão de obrigatoriedade da empresa, quem sabe, usar o salto alto no trabalho. As secretárias, né, as grandes executivas, né, a gente sempre que viaja de avião, a gente percebe as aeromoças, a maioria, tudo usando salto alto e assim por diante. Apesar que muitas vezes eu vi algumas durante o descanso ali, né, elas tirarem e usar uma sapatilha, porque realmente não suporta, incomoda. Então, reforçando a sua resposta, o salto mais seguro para usar em relação à altura seria no máximo de 4 centímetros. A ouvinte liga para cá e pergunta o seguinte: quem tem dor na coluna, continua com o salto de 4 centímetros, tem que diminuir, tem que aumentar? Tem que tirar o salto alto momentaneamente. Não é aconselhado. Não é aconselhado, fazer uma avaliação, procurar fazer alongamento dessa coluna, muito alongamento, pelo menos 10 minutos de alongamento por dia. Inclusive pode fazer esse alongamento em casa, deitado, a gente chama em decúbito dorsal, né, de barriga para cima. Pega uma cordinha, pega um lençol, estica bem a perna, com o joelho esticado, bota esse lençol lá na planta do pé e levanta a perna o máximo que der, para sentir realmente essa musculatura posterior da perna sendo esticada, digamos assim, sendo alongada. Isso vai trazer um alívio imediato. E outra coisa, as mulheres reclamam muito de fascite plantar, que é aquela dor na planta do pé. Então o que é que a gente na fisioterapia recomenda? Fazer compressa de gelo e pegar, Marcos Dantas, eu não sei nem qual é o nome que se dá, lá na minha terra a gente chama de bila. Em alguns lugares chama bolinha de gude. Aquelas bolinhas, como é que chama aqui em Caicó? É bila também. É bila. Biloca, pronto, né? Biloca. Pega aquelas bilas, bota numa bacia com água e gelo e fica deslizando a planta do pé. Aquilo traz um relaxamento, algo assim realmente maravilhoso. Por exemplo... Isso depois que usa o salto? Depois que usa o salto. Isso traz um relaxamento extremamente relaxante e alívio da dor. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Cleiton Leite, fisioterapeuta, hoje falando sobre a questão do salto alto. Agora, tem mulheres que sabem usar um salto de 10, de 15 centímetros, né? Essas mulheres, por exemplo, elas mesmo assim podem ter problemas futuramente? 99,9% terão problemas. Elas terão problema de joelho e elas terão problema de coluna. Não tem como escapar. Principalmente se o uso aí passa de 4 horas diários, né? Então, eu vou reforçar essa questão de usar o bom senso. Mas eu preciso trabalhar porque a minha empresa exige que eu trabalhe de salto alto. Então tem que conversar com o dono dessa empresa. Quem sabe ele leva lá na empresa um fisioterapeuta para fazer um trabalho educativo, que inclusive esses artigos vêm orientando exatamente isso. Um trabalho educativo de promoção à saúde, mostrando meio termos, como adaptar melhor. Então, já que precisa usar um salto, então vamos orientar que pelo menos use um salto plataforma, que, como eu disse, vou repetir, distribui melhor o corpo ali da mulher e não tira a elegância da mulher do salto. Então, o exagero é o problema, Marcos Dantas. Então, do meu ponto de vista profissional, vou falar agora como fisioterapeuta, eu condenaria 100% um salto de 15 centímetros. É um exagero demasiado. Então, é totalmente desaconselhado. E eu acredito que os fisioterapeutas, como o Dr. Everton, a doutora Júlia e outros fisioterapeutas que estão ouvindo a nossa participação, eles concordam plenamente com isso, né? Então, assim, se você vai usar, por exemplo, meia hora ali só para se apresentar, por exemplo, fazer uma recepção em uma festa, alguma coisa, tudo bem. Agora, imagine você passar de 6 a 8 horas em um salto de 15 centímetros, geralmente são aqueles bicos de pata, onde o bico é muito fino, onde o salto é muito fino, que eu já trago uma recomendação: quando for usar um salto, use o bico quadrado e o salto também quadrado, é o mais apropriado. E outra dica que eu dou, Marcos Dantas, que lá na frente, lá na ponta dos pés, deixe de meio a 1,3 centímetro de distância entre o dedo maior até o final do calçado, para que fique confortável. E pelo amor de Deus, não vá botar um pé num salto, principalmente salto alto, apertado, só porque você achou bonito, porque combinou com você. Procure, nem que seja outro modelo, mas apertado e nem folgado. Olha, você mulher que nos escuta aí, está recebendo orientações interessantes, não é? Que de repente pode ir até não ao que você gostaria de ouvir, mas que na verdade ajuda com certeza, né? A nossa ouvinte Fátima Lucena está perguntando o seguinte aqui: ela disse que gosta muito de dançar e quer saber qual o salto recomendado para festas, por exemplo, para que ela possa dançar sem prejudicar os pés dela.
Exatamente, se ela puder usar o salto no máximo de 4 centímetros, com plataforma, é o melhor. Ela vai poder desfrutar um pouco mais aí do prazer da dança, sem ter aquele incômodo, ter que parar no meio da dança, deixa eu tirar que meu sapato tá me machucando, né? Então seria aí o mais indicado nesse caso, viu, Marcos Dantas? Agora, se ela já tem, por exemplo, uma lombalgia, uma dor lombar, então ela tem que fazer uma... Se ela já tem, né, e eu já irradio isso para outras pessoas, gosta de dançar, que é uma excelente terapia, a dança, né? Inclusive é uma atividade aeróbica excelente para perder calorias. Então, o que é que você tem que fazer? É usar o bom senso, exatamente. Tem dor? Faz uma avaliação, procura um fisioterapeuta, faz alongamento, vai para a academia, Marcos Dantas, fortalecer ali o reto femoral, o bíceps femoral, músculos que envolvem ali a coxa, vasto lateral, vasto medial, tibial anterior, tibial posterior, porque esses músculos, principalmente o da coxa, eles vão estabilizar o teu joelho e vão evitar exatamente que você tenha encurtamento, que é o que causa aquela tensão, aquela dor, ali, aquela dor cansada, aquele desconforto. Então, por exemplo, ainda ontem uma pessoa disse assim: doutor, por que eu sinto tanta dor na perna, principalmente na região posterior? A primeira pergunta que vem à mente é: qual é o calçado que você usa diariamente? E a maioria não estão sabendo usar. Por exemplo, não é o assunto, mas tem muita gente passando o dia de Havaiana, e a Havaiana não tira impacto articular, pelo contrário, pode até aumentar o impacto. Então a Havaiana também não é um calçado para você passar o dia com ele no pé. Então procure ali uma rasteirinha confortável. Quem puder usar um tênis, compra um tênis que tenha gel no calcanhar. Tudo em vista, visando exatamente lesões articulares de quadril, de joelho, de tornozelo, e sem contar o número de pacientes que chega pra gente lá com dor na região do tendão de Aquiles. Esse tendão fica logo atrás ali do calcanhar, né? Então é inúmeras queixas, e é interessante, não só no Brasil, mas no exterior, em várias partes do mundo, as discussões que existem sobre salto. Inclusive hoje existem seminários sobre salto. Eu estou indo agora para em novembro, para um congresso de Fortaleza que me chamou muita atenção, e um dos temas vai ser exatamente reabilitação de joelho e orientações em relação ao salto alto. Nós temos uma pergunta aqui, 3421-2272. Fala com quem? Bom dia. Rosa, qual a sua pergunta, querida? Então, porque eu cheguei muito doente lá e estou muito bem. Você é daqui de Caicó mesmo, Rosa? Eu sou daqui de Caicó, daqui do restaurante Paladar. Pronto, restaurante Paladar. Está agradecendo, doutor. Dona Rosa, eu que agradeço a senhora pela confiança, e eu quero que a senhora apenas ore por nós, para que Deus continue nos dando sabedoria, para não só lhe ajudar, mas ajudar todos os pacientes que procuram a nossa clínica. Receba da gente aqui um forte abraço. A nossa ouvinte pergunta: doutor, por que eu sinto tantas dores no local onde tomei a anestesia? Essa sai fora da minha conduta, né? Mas geralmente ali, quando a anestesia, geralmente, ela acho que foi uma hack que ela tomou, né? Ela falou a cirurgia, não? Não, falou não. Fez uma cirurgia, pode ter sido uma cesárea ou qualquer outra cirurgia, então ali essa aplicação ela é feita ali na região da medula, né? E que 90% das pessoas que recebem essa anestesia, elas realmente sentem um incômodo bastante significativo, porque pegou uma região extremamente sensível, que é exatamente uma radiação do nosso sistema nervoso central. Então, uma das explicações é essa aí, por isso que ela sente tanta dor. O que é que a gente aconselha? Muita compressa com água morna, aproximadamente 40 graus centígrados. Outra pergunta: eu sou doméstica, passo a maioria do tempo descalço, tá certo isso? Errado. Se ela é doméstica, se ela puder trabalhar com um tênis, é ideal. Quando ela está descalça, apesar de ser uma terapia muito boa andar descalço, ali 30 minutos, 1 hora, tudo bem, mas o doméstico geralmente trabalha o quê? De 6 a 8 horas por dia, passar o dia todo descalço, ela vai impactar principalmente a articulação do tornozelo e do joelho. Bota um calçado no pé, criatura. A nossa ouvinte aqui que fez a pergunta da anestesia disse que foi cesárea. Cesárea, então, exatamente. É muito comum a gente receber, Marcos Dantas, pacientes que fizeram cesárea, tomaram essa anestesia raca ali na coluna, reclamar de queixa. Mas eu vou investigar, eu prometo investigar maior as principais causas, e na próxima sexta eu trago a resposta. A nossa ouvinte Gildete pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se a coluna cervical, estando inflamada, ela atinge o cérebro. Há dias venho sofrendo com uma dor no lado direito do cérebro. É uma dor que arde e ao mesmo tempo queima e lateja. Já fiz raio-x, mas não deu nada. Fui encaminhada a fazer uma ressonância. Ela quer saber aí.
Pois é, o cérebro propriamente dito não, né? Mas a dor realmente ela pode irradiar, é uma região bastante vascularizada. Então, por exemplo, se ela tem uma compressão de nervos espinhais saindo ali da região cervical, ela pode ter sim dores irradiadas ali para o crânio, né? Então tem que ser feito um trabalho de descompressão dessas estruturas através de trações que o fisioterapeuta, principalmente quem trabalha com osteopatia e com quiropraxia, tem essa habilidade de trabalhar com essa terapia manual, vai ajudar muito esse paciente. Mas é comum sim a dor irradiar. E por falar nesse tipo de dor, a gente tem pego casos de tensão, de cervibraquialgia, pessoas que sentem muita dor irradiada, não só para a cabeça, mas também para os ombros. E a gente tem tido lá, Marcos, excelentes resultados com aquilo que a gente já falou aqui, as ventosas. Inclusive, Dona Rosa, que falou com a gente aqui, foi exatamente uma das condutas que a gente usou com ela, foi as ventosas. E ela simplesmente saiu da clínica sem dor. Bacana, abraçar aqui a nossa amiga Dona Rosa. Então, você mulher já fica nessa expectativa aí, 4 centímetros no máximo. No máximo, 4 centímetros. E ter sabedoria na hora de usar. E assim, se puder mudar um pouquinho, né? Um dia vai trabalhar de tênis, outro dia trabalha com uma rasteira, outro dia trabalha com sal. Se tiver essa possibilidade, faça isso que a sua saúde vai agradecer e vai agradecer bastante. E lembrando, Marcos Dantas, é muito importante que haja alongamento e fortalecimento dos músculos adjacentes ali dos membros inferiores. Tem mais ouvindo conosco, fala com quem? Bom dia. Oi, Nilzete, qual a sua pergunta? Sabe? Aí quando eu uso a rasteirinha, dói muito quando eu ando, porque é apropriada. Existe N rasteirinhas, né? Então tem uma sandália que, não sei se você me permite falar, chamada Usaflex, que ela é rasteirinha, mas ela tem uma almofada na sola que inibe bastante o impacto. Então ela muitas vezes compra uma rasteirinha que não tem nenhum conforto e acaba causando uma fascite plantar, que é exatamente isso que ela está referindo. Então ela deve trocar essa rasteirinha por uma rasteirinha mais confortável, ou quem sabe usar um tênis que tenha gel no solar. Outra pergunta: meu trabalho exige que passe o dia inteiro em pé e à noite sinto muitas dores nos pés. Pode ser por causa disso? Pode ser, não. É por causa disso. Eu não tenho a menor dúvida que seja, né? Ela está agredindo o tempo todo ali a face plantar. Ela fica em pé e tem que avaliar o peso corporal dessa pessoa. Se ela estiver acima do peso, ela já procura logo fazer uma dieta. Se ela não faz atividade física, que ela faça uma atividade física, que ela faça alongamento ali, principalmente da região posterior da perna, alongando a região do tríceps sural, que a gente chama batata da perna, e alongar muito o tendão de Aquiles e fazer aquela terapia com as bilas. É bilas, né? Biloca, né? Geraldinho brincou muito de biloca quando era criança, né? Outra pergunta aqui: o que é que você acha do chinelo de sola? É recomendável para usar durante o dia? Todo dia. Se for pouco tempo, sim, mas o dia todo eu não recomendo. É um calçado que aquece muito a planta do pé e pode levar a exatamente essa dor que a gente recebe muita queixa lá na clínica, né? Que é a fascite plantar. Então usar esporadicamente tudo bem, mas uso diário não é recomendado. Inclusive o pessoal da zona rural usa bastante, né? Mas a gente não recomenda usar direto não, uma vez ou outra tudo bem, algumas horas por dia, mas direto. Eu quero aqui pedir desculpa aqui, porque nós não temos condições de colocar as perguntas em áudio, a gente está aqui sem internet, hoje está tudo aqui na gambiarra, né? O provedor hoje nos deixou sem internet. Para finalizar, homem pode usar salto alto? Pode, eu não vejo nenhum problema, principalmente quando há ali alguma deformidade, a deformidade do pé, muitas vezes, inclusive, o fisioterapeuta precisa indicar um salto alto para o homem, né? Então, por exemplo, bota, por exemplo, geralmente a bota ela tem um salto alto, né? A questão da bota também tem que ser, como é aconselhável em que... Veja que a bota, 90%, 99% acho que, das botas, elas têm um salto quadrado. Então elas geralmente são confortáveis. Agora, se você usar só a bota, você também vai ter problemas. Então usar a bota como as pessoas usam, né? Esporadicamente aí, às vezes usam numa vaquejada, às vezes usam numa festa. Eu particularmente, eu gosto muito de bota. E a bota também eleva a elegância masculina, viu, Marcos Dantas? Eu gosto muito de bota, apesar que nunca mais usei. Mas a bota é um calçado muito bacana para se usar sim, não é, no homem, mesmo porque, como eu já disse, a bota, o salto dela é quadrado. Agora, cuidado com as botas de bico fino, porque pode prejudicar ali a articulação falangeante, as articulações dos Então, dedos. assim, pelo que eu entendi, o ideal é quando você for comprar um sapato, qualquer calçado, é que ele seja confortável e de preferência que sobre um pouco, né?
tem que sobrar um pouco. Qualquer calçado, tem que sobrar um pouco. Por exemplo, eu já comprei um tênis que eu achei muito bonito, muito bacana, mas ficou apertando meus dedos. E até hoje eu sinto problema nos dedos por causa desse bendito desse tênis. Então a vaidade não pode falar mais alto. A gente tem que ter o bom senso na hora de comprar o calçado, porque senão você vai pagar um preço muito alto e pode pagar para o resto da vida.